Ainda há um ruído de fundo aí, presidente. Não sei de onde é que está provindo. Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúdo o doutor José Osmar Pumes, ele ilustre procurador regional eleitoral, a saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Minha saudação também aos doutores advogados que participam desta sessão, doutor Silomar Garcia Silveira, doutor Lieverson Perim, e uma saudação especial à nossa assistência. Colegas, vamos desde logo ao primeiro julgamento da tarde, é o recurso 060-0126/38, relatoria do eminente desembargador Miguel Ramos, pedido de preferência com sustentação oral pelo doutor Silomar Garcia Silveira, que falará pelo recorrente Clóvis Bavaresco, e se trata aqui de um recurso interposto por Clóvis Bavaresco contra a sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador por ausência de quitação eleitoral. Consulto o doutor Silomar se dispensa a leitura do relatório. Está sem som, doutor. O senhor está sem som, doutor? Dispenso, perfeito. Então, o senhor está com a palavra, doutor Silomar. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa corte, diretor da casa, advogados que assistem, servidores desse egrégio tribunal. Senhor presidente, o Clóvis Bavaresco, apesar de ser uma pessoa de instrução superior, não é uma instrução afeita à lide burocrática, ele é veterinário de campo. E quem cuida desses, e aí é de conhecimento de Vossas Excelências, quem cuida desses procedimentos de registro de candidatura e acompanhamento dos processos, requerimento, são escritórios, geralmente contratados escritório de contabilidade para acompanhar essas matérias. E, não sendo feito na época oportuna lá atrás, e o Ministério Público refere isto, quero saudar também, desculpe, o excelentíssimo senhor procurador eleitoral, dizer que ele teve um período até 2018 para recadastramento. Só que isso era no calendário ordinário de rotina. Após agora a candidatura, ele se viu com seu registro eleitoral, título eleitoral cancelado, né? E ocorre que, apesar do argumento da argumentação do Ministério Público, a resolução entendo que se esta matéria 23.616, porque houve uma flexibilização em face da pandemia e o direito de nós tratarmos não com a razoabilidade e proporcionalidade do agir, como é norma, como é rotina, né, em combinação com os princípios da administração pública, nós entendemos também que a flexibilização hoje é uma palavra-chave, até porque nós estamos diante de um candidato que não é estreante, postulante à primeira, ele está no exercício do mandato, exerce, apesar de cancelado o título, ele está usufruindo dos direitos da cidadania, né, desempenhando um cargo eletivo. Então, em nome da flexibilização, eu entendo que o prazo de 26 de maio foi dentro da pandemia já, onde, inclusive, os atendimentos físicos estavam impossibilitados. E nem sempre, diante desse inusitado que foi, né, o estado de pandemia que nós vivenciamos e ainda não saímos dele, ele se viu alijado, né, da informação necessária, até porque a informação sobre a pandemia, no primeiro momento, monopolizou todos os canais de informação. Todas as matérias subjacentes ficaram relegadas ao segundo plano. Então, diante de um vereador efetivo em Taquari,
conceituado na comunidade, um cidadão probo, né, de destacada participação social comunitária, entendo que esse revés formal ele possa ser suprido pela decisão de Vossas Excelências, uma vez que a flexibilização, né, é uma palavra-chave que praticamente norteou esse ano que nós estamos vivenciando. Então, entendo que, por isso, razoando nesse sentido, né, se quem pode votar e regularizar depois, não pode, tendo mandato eletivo, não pode exercer também o direito de concorrer, então seria uma singeleza, acredito, e entende o recorrente, né, muito rigorosa, um lapso formal, ele ficar alijado do processo eleitoral, onde já tem, inclusive, a aprovação popular, que exerce vários mandatos. Então, é nesse sentido que roga, né, a atenção especial de Vossa Excelência, né, para ele ver acolhido o recurso em totum, a fim de ser deferido o seu registro, o requerimento de registro de candidatura. Até por questão de justiça, né, aplicando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, e, acima de tudo, combinando com a flexibilização que hoje baliza todos os atos da vida pública, da vida administrativa, da vida jurídica, nesse momento, nesse ano que nós vivemos, que é diferenciado. Esperamos um amanhã melhor, mas não sabemos que amanhã nós teremos, né? Temos exemplos de países europeus que o repique do vírus agravou mais ainda, então é nesse sentido que o recorrente implora, então, e roga a Vossa Excelência uma atenção bastante especial, né? Quão delicado é o seu caso, né? Porque a intimação que surgiu para regularização não chegou ao seu conhecimento, né? Ficou um escritório contratado para realizar esse trabalho e, por lápis, houve esse descuido que pede, então, suprimento, então, de Vossa Excelência, e tenho a competência, então, para dirimir, nesta tarde, a possibilidade de Clóvis Schenck Bavaresco se manter como candidato na cidade de Taquari ao cargo de reeleição de vereador naquele município. É isso, nobres julgadores, eminente representante do Ministério Público, enfim, muito obrigado. A palavra, o eminente doutor José Pumes, pelo Ministério Público Eleitoral. Está sem som, doutor José. Doutor José, sem som. Senhor presidente, eminentes senhores desembargadores, eminentes advogados aqui presentes, excelentíssimo doutor Silomar, doutor Rogério, na pessoa de quem saúdo todos os servidores dessa casa, uma saudação especial também à nossa assistência. Eminentes julgadores, o caso aqui do senhor Clóvis Schenck Bavaresco foi de indeferimento do registro de candidatura por estar com o título eleitoral cancelado em razão do não comparecimento na revisão de eleitorado que ocorreu nos anos de 2017 e 2018 no município de Taquari. Nós estamos falando, então, de coisas que aconteceram há algum tempo atrás já, bem antes de que soubéssemos que passaríamos por uma pandemia. O Ministério Público Eleitoral entende também que o requerente, a hora recorrente, na condição de titular de mandato eletivo vereador na cidade de Taquari, não tinha como saber também que precisava fazer o seu recadastramento biométrico na época, e mesmo assim deixou passar todo esse tempo e não regularizou a sua situação após ter o cancelamento do seu título eleitoral. O prazo final para a regularização da situação dele foi dia 6 de maio de 2020. Já estávamos na pandemia, mas era possível a regularização até mesmo pela internet. O sistema Título Net, utilizado pelo TRE do Rio Grande do Sul, passou por aprimoramentos e permitiu aos eleitores que buscassem a regularização por meio de requerimento online, portanto, sem necessidade de comparecimento pessoal. Vivemos uma situação de flexibilização, sim, de todas as situações, das normas, em razão dessa situação de pandemia que estamos atravessando, e a resolução TSE 23.616 veio nesse sentido, e suspendeu o cancelamento dos títulos de eleitor em razão do não comparecimento na revisão biométrica, na revisão de eleitorado biométrica,
de que trata o provimento CGE número 1 de 2019, mas isso não alcança a situação do recorrente. E mais que isso, essa própria resolução TSE 23.616, cuja aplicação analógica é requerida, estabelece no parágrafo 10 do artigo 3º-A, que acrescentou a resolução TSE 23.615, que o limite para a regularização dos títulos cancelados que não se enquadram na situação do artigo 3º-B, ou seja, processo de revisão de eleitorado a que se refere o provimento CGA número 1 de 2019 ficava mantido naquela data de 6 de maio de 2020. Portanto, excelências, e pedindo vênia para o eminente advogado, o parecer do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Miguel Ramos. Presidente, demais colegas, doutor Silomar, doutor Lieberson, prazer em tê-los aqui. Rogério, em nome de todos os servidores. O meu voto vai na mesma linha do voto do digníssimo representante do Ministério Público Federal, doutor José Pumes, a quem eu saúdo também, no sentido de que o recorrente teve o prazo de 2017 e 2018 para fazer o cadastramento eleitoral dele, e não tendo feito no prazo, ele teve o título cancelado. E, por óbvio, que ele poderia regularizar a situação dele posteriormente, durante o ano de 2019, e mesmo com a prorrogação que foi dada pela resolução 23.616, conforme citado pelo digníssimo representante do Ministério Público Federal, que estendeu o prazo até o dia 6 de maio de 2020, para que pudesse ser feito todo esse o recadastramento dele, né, eleitoral. Embora esteja na condição de, acredito eu, que esteja na condição de ocupante de um cargo eletivo, ele deveria ser o exemplo, né, inclusive em relação a esse alistamento eleitoral, para que ele pudesse ter as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 3º, da Constituição Federal, inclusive, que dá essa condição de elegibilidade. Então, consequentemente, não há como, infelizmente, até pela própria organização de todo o processo eleitoral, né, e a própria previsão legal, a taxatividade da lei em relação, como bem observou o representante do Ministério Público, mesmo com as razões apresentadas pelo Dr. Silomar, da necessidade do afastamento social que nós tivemos durante esse período de pandemia, o TSE encontrou alternativas para que não houvesse prejuízo da sociedade em relação à sua participação no pleito e, consequentemente, com relação ao seu cadastramento biométrico e o cadastramento eleitoral necessário, possibilitando, inclusive, aqueles que tiveram os títulos cancelados que pudessem fazer o seu recadastramento, né, durante esse período de uma forma eletrônica, por meio do aplicativo que foi colocado à disposição. Então, diante do exposto e das razões que eu coloco no meu voto, que está à disposição no sistema PJE, o meu voto é no sentido do desprovimento do recurso para manter a sentença de indeferimento do pedido de registro da candidatura de Clóvis Schenck Baveresco ao cargo de vereador nas eleições de 2020. É como voto, presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, em seu nome eu saúdo a corte. Saudação que eu estendo ao doutor José Osmar, ao doutor Rogério, aos servidores dessa casa, aqueles que nos assistem. Uma saudação especial ao doutor Silomar, participante desse processo aqui, desse julgamento, e ao doutor Lieberson. Me parece que teremos um terceiro advogado, mas não consigo visualizar na tela, senhor presidente. Senhor presidente, eu acompanho na totalidade o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Gustavo de Offenteller. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos demais integrantes da corte, excelentíssimo doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, excelentíssimos doutores Silomar Garcia Silveira e Lieverson Perim, advogados que estão presentes na sala virtual, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, estimados servidores do TRE, e um abraço especial a todos aqueles que assistem à sessão via YouTube.
Eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thomson Flores. Presidente, me associando também aos cumprimentos, em especial ao nobre advogado, acompanho o relator. Desembargador Armínio da Rosa. Também, senhor presidente, endossando todas as saudações feitas, estou acompanhando o relator. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, presidente, a saudação a Vossa Excelência e aos demais, saudação também ao nosso Procurador de Justiça, ao doutor Rogério, cuja pessoa são os servidores, aos advogados Silomar e doutor Lieverson, que pese a sustentação oral bem articulada, lamentavelmente não há como suprir, de sorte que eu estou integralmente com o relator. Então, proclamando o resultado, recurso 0600126, negaram provimento ao recurso unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Próximo julgamento da pauta, colegas, é uma impugnação de registro, 0600093/97, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência Vila Nova do Sul, pedido de sustentação oral por parte do doutor Lieverson Perim, e se trata de um recurso contra a sentença do juiz eleitoral que julgou procedente a ação de impugnação proposta pelo Instituto Eleitoral. Consulto o doutor Lieverson, se concorda com a dispensa do relatório. Então, o senhor está com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, senhores desembargadores eleitorais, senhor procurador, doutor Rogério Vargas, em seu nome, saúdo os servidores, que, aliás, senhor presidente, para nós advogados que atuamos, é um exemplo do trabalho realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul nesse período de registro, e isso que é bom salientar. Os servidores da Secretaria Judiciária são incansáveis em atender todos os advogados dos partidos políticos. Quanto ao caso, excelências, se trata de Auriomar Antônio Gomes. E esse cidadão, filiado ao PDT, é vereador eleito pelo PDT no município de Vila Nova do Sul. O que aconteceu? Nós sabemos que, além da pandemia, nós tivemos uma migração de um sistema Filia Web para um sistema Filia. E acredito que, pela quantidade de processos que tem acompanhado de registro, não é só o caso do seu Auriomar. São inúmeros casos em que pessoas acabaram sendo desfiliadas do seu partido, filiadas a outros partidos, e que efetivamente acredito que, com essa situação dos cartórios eleitorais, principalmente no interior fechados, houve uma grande confusão. No próprio PDT, do qual eu sou delegado, nós tivemos prefeitos, vereadores que, mesmo estando nas listagens externas, foram excluídos automaticamente das listagens do PDT, que é o caso do senhor Auriomar Antônio Gomes. Ele é vereador eleito, existe, e falando da súmula do TSE, a filiação ela pode ser provada por outros meios, desde que idôneos e não unilaterais. Existe nesse feito uma certidão da Câmara Municipal de Vereadores, entre outros documentos, e que atesta que o seu Auriomar é vereador da bancada do PDT, foi eleito e diplomado pelo PDT, mas que acabou sendo desfiliado automaticamente, sem qualquer pedido. Aliás, o pedido dele lá atrás ao juiz eleitoral de São Cepé foi para que reconhecesse que ele, enquanto parlamentar, estava afiliado ao seu partido. E esta foi a dificuldade. Na verdade, se perdeu o prazo para a lista especial, se tentou uma ação, não se conseguiu, e através do registro novamente foi negado o seu pedido de registro de candidatura por falta de filiação partidária. Não são só esses documentos. Existem uma gama de documentos que não são unilaterais, que são documentos
idôneos, inclusive certidões que dão conta de que Auriomar é vereador eleito pelo PDT e pretende concorrer à reeleição pelo seu partido. Então, para que não tomar o tempo dos senhores, é uma situação que se coloca muito complexa no desenrolar do município de Vila Nova do Sul, que é um município pequeno, com 9 vereadores, sendo que um vereador eleito e um suplente também do PDT foram automaticamente excluídos pelo novo sistema e ambos estão com esse problema. Desta forma, eu peço que o provimento do presente recurso para deferir o registro de candidatura de Auriomar Antônio Gomes. É como sustenta a defesa. Obrigado, doutor. Com a palavra o doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente, senhores jogadores, renovando as saudações. Saudação especial ao doutor Lieverson. Senhores jogadores, nesse caso houve indeferimento do pedido de registro por ausência de filiação. E o recorrente, ao que consta dos autos, é vereador eleito, está no seu último ano de mandato, juntou documentação com o recurso para comprovar que está efetivamente filiado ao PDT. Inúmeros documentos foram juntados, como diploma de vereador otorgado pela Justiça Eleitoral, documentos expedidos pela Câmara Municipal. E o caso, entendemos, é de aplicação do enunciado da súmula 20 do TSE, podendo ser admitida a documentação juntada, uma vez que não se trata de documentação unilateral, são elementos probatórios que não deixam dúvida quanto à filiação do recorrente ao PDT pelo prazo mínimo exigido em lei para preenchimento da condição de elegibilidade sob exame. Inclusive, ficou demonstrado que a filiação dele remonta ao ano de 2016, tendo sido eleito vereador na oportunidade. Então, em síntese, senhores jogadores, para não me alongar, o parecer que está nos autos e que vai ratificado neste momento é pelo provimento do recurso para que seja admitida a candidatura do recorrente. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, inclusive o doutor Lieverson, que sempre se dá muito bem na tribuna, eu estou votando no mesmo sentido do eminente procurador eleitoral, e no meu voto eu estou lá elencando 8 documentos, um a um, que foram diligentemente trazidos com apelação e que não deixam dúvidas realmente acerca da filiação. Portanto, o voto é no mesmo sentido, com justiça pelo provimento do recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede. Estão na linha do voto do eminente relator. Não havendo qualquer acréscimo a ser manifestado, então vamos proclamar o resultado. Recurso 0600093/67, à unanimidade, deram provimento a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, doutor Lieverson. Doutor Rogério, o próximo eu tenho aqui como pedido de sustentação por parte do doutor José Elias dos Santos Cabreira, mas não estou, ele está presente? Não estou vendo. Está na sala, presidente, mas está sem a câmera. Ele vai fazer a sustentação? Estamos tentando contato com ele, porque ele está na sala. Tá certo. Eu vou chamando o resultado, o senhor tenta ver com ele se ele mantém a sustentação, mesmo sem vídeo, ou com áudio, é possível, sem problema, se ele preferir. Bom, aqui se trata, colegas, do registro do recurso número 060049/72, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. É um recurso procedente de Alvorada. Nós temos aqui, por enquanto, pedido de sustentação oral do doutor José Elias dos Santos Cabreira. O recurso
interposto pelo próprio doutor José Elias, que falaria em causa própria, é contra a decisão que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores. O doutor Elias está sem contato, doutor Rogério? Ele está na sala, presidente, mas ele continua aparentemente sem áudio e sem som. Ele parece que está tentando conectar e a imagem dele, o áudio dele entra e sai, e a imagem dele entra e sai também. Nós estamos tentando o contato por WhatsApp com ele. Se lhe permite, presidente, não poderíamos passar para o próximo e dar uma oportunidade? Sim, vamos passar para o próximo, e assim que o doutor José Elias entrar, o próximo julgamento, julgamos o dele. Então, nós vamos agora, colegas, dando seguimento à nossa sessão, examinar os destaques do Ministério Público. Pois não. Doutor Elias entrou. Doutor Elias entrou? Ali o doutor Elias. Tá certo. Então, vamos julgar então, o processo que já havia sido apregoado. A relatoria do eminente desembargador Arminio da Rosa, e eu consulto o doutor José Elias. O senhor dispensa o relatório, doutor Elias? Sim, sim. Então, o senhor está com a palavra. Eminente desembargador relator, eminentes demais componentes dessa Câmara, excelentíssimo procurador público estadual, boa tarde. O presente recurso, na verdade, se me permitem, a minha insurgência, na verdade, a insurgência do candidato, da candidatura, ela se deve em virtude da negativa de registro, né, em face da não prestação de contas no ano de 2016. Recapitulando o ano de 2016, o que não é o caso agora, inclusive, durante todo o debate, o que o recorrente tentou externar, que o debate não era tratar de rediscutir a questão da prestação de contas, mas, enfim, houve um conjunto de questões técnicas que levaram à não prestação de contas, né? Inclusive, o valor que foi gasto na campanha passada foi de R$ 540, R$ 535. E, em virtude dos problemas técnicos, não se houve a prestação, foi julgada como não prestada, e até aí tudo bem, uma decisão louvável, inclusive, dentro do que o ordenamento jurídico prevê, de que o candidato, uma vez não prestadas as contas, não deve receber a quitação. Isso é o que está previsto no que se tinha presente naquele momento. Bom, quando se registrou a candidatura nesse ano, né, para esse pleito, se trouxe que a prestação de contas já havia sido feito o processo de prestação de contas, ainda que com atraso, né, mas ainda persistia a questão envolvendo a certidão de quitação, que não será dada até o final deste pleito, né? E quando do registro da candidatura, o requerente solicitou, né, que o juízo se posicionasse sobre as questões constitucionais, né, já que o Ministério Público, ao oferecer parecer no processo, ele colocou que o requerente queria rediscutir a matéria da prestação de contas, né, o que não é o caso, não se pretende em nenhum momento rediscutir a prestação de contas, a sentença transitada em julgado, que julgou as contas como não prestadas, né? Não se trata disso. O que se trata, no presente processo, é discutir a legalidade da negativa de registro pela falta de quitação. Conforme colocado nos autos, a Constituição Federal, né, ela elenca um conjunto de situações em que a pessoa não pode ser candidata, né, ela resta inelegível, e, em dado momento, joga para
lei complementar que, posteriormente, 2 anos após a Constituição, foi feita, enfim, foi votada e aprovada a Lei 6490, que lá também tem todo um conjunto de regramentos que determina quem pode e quem não pode ser candidato, né? O que a defesa, o que o requerente discutiu nesse processo? Bom, aquela sentença transitada em julgado, ela proibiu o requerente de ser candidato? Ou ela simplesmente negou a quitação, de acordo com a resolução anterior? Tá? Segundo, é constitucional a negativa de registro da candidatura em face da não prestação de contas anterior? Então, em que pese que o debate ele sempre se levou para o lado de que o requerente queria rediscutir a matéria transitada em julgado, não se tratava disso. A questão era tratar da constitucionalidade ou não, né? O debate se estabeleceu sobre a constitucionalidade ou não de exigir que o candidato apresente uma certidão de quitação para postular o registro novamente. Bom, primeiro, há uma falha nessa resolução. Por quê? Primeiro, a sentença ela simplesmente nega o registro de acordo, nega a certidão de quitação até o final do pleito, conforme o que diz a resolução. A resolução, por sua vez, né, ela também não fala em nenhum momento que a pessoa não apresentando a certidão de quitação, ela resta inelegível, até porque ela não poderia fazer, já que existe lei específica para isso. E nessas leis específicas, seja na Lei 6490, seja na Constituição Federal, não há nenhum impeditivo para que o requerente seja candidato. Então, são essas questões que são trazidas, né, para o debate, em que pese que sempre a gente, analisando a jurisprudência, a gente sempre vê que o debate sempre se trava em torno da prestação de contas julgadas como não prestadas, do trânsito em julgado daquela decisão, mas o debate que pretende se travar, seja aqui, seja no TSE, seja no STF, enfim, é sobre a constitucionalidade ou não da negativa do registro em face a não haver inelegibilidade, inclusive o nobre agente ministerial na cidade de Alvorada, durante todo momento ele fala que o requerente resta inelegível. Não, eu acredito, né, com a máxima vênia, acredito que não se trata de inelegibilidade, se trata de não receber a certidão de quitação até o final do pleito eleitoral. Entendo que seria o caso de fornecer, já que a lei eleitoral, a resolução, ela diz que a pessoa não pode ter a certidão de quitação até o final do pleito, e como também há possibilidade, inclusive a jurisprudência já assentou que há possibilidade de fazer, de se ceder ao candidato, a qualquer pessoa, a certidão circunstanciada, né? Seria o caso de fornecer a certidão circunstanciada e, ao final, deferir o registro da candidatura, já que a lei que deveria, né, poderia, tanto a lei quanto a Constituição poderia versar sobre a impossibilidade, a inelegibilidade da pessoa face ao a não apresentação de conta, não prestação de contas. Essa lei, tanto a lei quanto a Constituição Federal, não previu, né? E a gente não pode inovar. Então, acreditando na Constituição Federal, acreditando na boa aplicação do direito, o requerente roga a Vossas Excelências que deem total provimento ao recurso, deferindo a candidatura. Muito bem. Com a palavra, o eminente doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações a todos, uma especial ao doutor José Elias. Senhor presidente, senhores julgadores, doutor José Elias, o requerente realmente tem razão quando diz que a não prestação de contas não induz a inelegibilidade. Mas não é de inelegibilidade que se trata aqui, é de falta de condição de elegibilidade decorrente da ausência de quitação eleitoral. Não prestadas as contas,
ele está impedido de conseguir a quitação, de obter a quitação eleitoral no mesmo mandato para o qual concorreu, mesmo que ele venha a prestar posteriormente, caso em que essa condição de elegibilidade ele só adquirirá para umas próximas eleições, não para aquele mesmo período. A condição de elegibilidade da quitação eleitoral está prevista no artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, e, ao contrário do alegado da tribuna, é constitucional. O TSE, inclusive, já afirmou, o parecer traz o julgado do TSE nos embargos de declaração e recurso especial eleitoral número 38875, relatora ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, em cuja ementa consta expressamente que as condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, parágrafo 3º, 1 a 6 da Constituição Federal, mas também na Lei número 9.504, a qual, no artigo 11, parágrafo 1º, estabelece, entre outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Portanto, trata-se de condição de elegibilidade que não foi preenchida, a norma é constitucional e o parecer é pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor José Osmar Punes, ilustre procurador eleitoral, doutor Rogério Vargas, em nome de quem são todos os nossos funcionários, a saudação em especial ao doutor José Elias. Se a advocacia já é uma arte difícil, a advocacia em causa própria é ainda mais difícil, né? O doutor José Elias conseguiu sair muito bem. Cumprimentos pela exposição muito serena, muito lógica, muito bem fundamentada. E uma saudação àqueles que nos assistem, né? E, notadamente, a nossa audiência fiel. Não é que temos que prestigiar para assegurar o nosso ibope, né? Os desembargadores Fischmann, doutor Amadeu Butelli, também, que é um assistente dos mais assíduos, né? Então, em primeiro lugar, presidente e colegas, esse caso traz a todo o debate que ontem se travou, muito elucidativo, sobre a exata natureza jurídica do pedido de registro de candidatura, do registro de candidatura. E vejam aqui que o recorrente traz à baila um debate constitucional, não é? Visando o reconhecimento incidente, tanto de inconstitucionalidade, né? Ou uma afirmação positiva de constitucionalidade. Para se ver como é difícil definirmos, e confesso que estou estudando a exata natureza jurídica do processo ou procedimento, conforme o caso, de registro de candidatura. Há quem o afirme de jurisdição voluntária, e aqui acho que é um questionamento que traz gáudio para o nosso desembargador Gerson, né? Seguidor do pensamento de Ovídio Batista da Silva, a respeito da jurisdição voluntária. Já estou terminando, ninguém se assuste. E é aqueles que sustentam que, numa primeira fase, ele é administrativo e depois, com o recurso ordinário, ele se jurisdicionaliza. Não é? Foi o que ontem manifestou o desembargador Diefenthaler. É tema que me provoca me instiga ao exame, né? Especialmente com a referência feita ontem pelo desembargador Thomas, que estou atrás ali dos arquivos do Ministério da Justiça, né? E vejam que aqui, na medida em que se suscita uma questão constitucional, o debate sobre a exata natureza jurídica do registro de candidatura, né, fica saliente. Porque, se for meramente administrativo, o administrador não pode, né, questionar a constitucionalidade de leis ou normas jurídicas. Ele está atento a ela. Na jurisdição, sim, ou no processo objetivo, né, o reconhecimento da inconstitucionalidade nas ações declaratórias, ou o reconhecimento de constitucionalidade nas declaratórias positivas de constitucionalidade, ou incidentalmente, né, como é do nosso sistema jurídico. Bem, mas feitas essas considerações, em que pese o talento da sustentação oral, a verdade é que
se trata de condição de elegibilidade e que se tem que distinguir de inelegibilidade em si, embora exatamente nesse debate sobre o registro de candidatura há toda uma divergência doutrinária a quem sustente que a elegibilidade mesmo só decorre do registro de candidatura. É o caso, entre os que estou aqui, Adriano Soares da Costa, que tem uma obra muito densa sobre esse tema. Enfim, o fato é que estamos diante de condição de elegibilidade perfeitamente condicional, e no voto discorro sobre isso, né? Inclusive fazendo referência à jurisprudência do TSE a respeito, de sorte que, com todas as considerações, eu estou desprovendo o recurso. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Eu gostaria de estender a saudação inicial que fiz aos advogados, ao doutor José Elias Cabreira, porque quando aberta a sessão e feitas as saudações, o doutor José Elias ainda não estava na sala. Então, receba a nossa saudação já manifestada no início da sessão. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já manifestado na rede. Em nada havendo a ser acrescentado, então vamos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 0600049/72. À unanimidade, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. A publicação do acórdão será na próxima sessão de julgamento. Colegas, agora nós vamos passar para os destaques do Ministério Público. Dr. José Osmar Pumes, eu não sei se o doutor Venzon lhe falou da sistemática. Nós examinamos, a Corte examina individualmente todos os recursos, examina individualmente todos os recursos, por óbvio, mas julga aqui individualmente, na sessão, individualmente, destacando um a um, toda vez que o parecer do Ministério Público não é acolhido pelo relator. Então, essas preferências que nós vamos destacar agora justamente são essas situações. O primeiro... presidente. Pois não? Estou ciente. Perfeito. Então, o primeiro recurso de preferência do Ministério Público, destaque do Ministério Público, é o recurso eleitoral 060039790, relatoria do ministro pagador Silvio Moraes, procedente de Alvorada, e é o recurso interposto por Alcino da Costa Lima. E eu passo a palavra, então, ao doutor José Pumes para a sua manifestação, que desejar. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações a vossas excelências, é um recurso de Alvorada onde foi indeferido o pedido de registro de candidatura do nominado Alcindo da Costa Lima para concorrer ao cargo de vereador pelo PTB, pelo PTB? 45, PSDB, desculpe. Uma vez que o nome do requerente não constava na ata de convenção partidária. E, intimado a suprir a falta, ele deixou o transcorrer em albis, o prazo para tanto. Nas razões recursais, o requerente informou que foi incluído como candidato em reunião da executiva após convenção partidária, conforme ata juntada com recurso. Aduz que a comissão executiva, desde que autorizada em convenção partidária, pode resolver questões de indicação ou substituição de candidatos, e requer a reforma da sentença para que seja deferido o seu registro de candidatura. O Ministério Público Eleitoral entende que o recorrente não tem razão, porque, constatada a ausência do nome dele na ata da convenção do partido, ele foi intimado para suprir a irregularidade, deixou o prazo transcorrer e, após no recurso, é verdade, trouxe a documentação da qual consta que foi escolhido candidato pela comissão executiva do partido em reunião posterior à convenção partidária. Essa é a questão que reputamos importante, que deve ser apreciada e, no entender do Ministério Público Eleitoral, deve ser afastada, porque, conforme bem ponderado pelo Ministério Público Eleitoral em contra-razões recursais, nenhum documento comprovando que a comissão executiva estava devidamente autorizada pela convenção partidária a promover a escolha de candidatos foi acostada aos autos, de maneira a corroborar as alegações deduzidas. Portanto, o recorrente não cumpriu condição de elegibilidade consistente na escolha em convenção, prevista nos artigos 8º, caput e 11, parágrafo 1º, 1, da Lei 9.504,
de 97. A ausência de escolha em convenção partidária ou comprovação da outorga de poderes à Comissão Provisória Municipal por parte dos convencionais importa em falta de condição de elegibilidade. Se há a delegação de poderes, se poderia admitir a convenção, uma vez que, na forma do artigo 4º da Lei 9.096, todos os filiados têm os mesmos direitos e deveres. E o momento máximo da democracia dentro do partido é o momento em que acontece a convenção partidária. Caso se admita que uma comissão, posteriormente à convenção partidária, sem delegação de poderes, pode escolher candidatos, estaremos quebrando o princípio democrático no entender do Ministério Público Eleitoral. E nesse caso específico, então, em que não foi demonstrada essa outorga de poderes, o parecer é pelo desprovimento do recurso para que seja mantido o indeferimento do registro de candidatura do recorrente. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, eu quero dizer ao culto do Dr. José Plumes que a nossa divergência é uma questão de perspectiva, porque, na verdade, está comprovado nos autos, numa ata que foi juntada com o DRAP, é pela coligação que está aqui juntada, pelo partido e não pelo candidato. Veja bem, depende-se da transcrição da ata da convenção partidária disponível para consulta pública no sistema de divulgação da candidatura da Justiça Eleitoral. Ali eu faço menção no acórdão, com toda aquela HTTP, etc. e tal, divulgação completa, que basta acessar. Portanto, o acesso é público e notório, para que se possa conferir. E ali houve a expressa delegação de poderes à Comissão Provisória Municipal para deliberar de forma ampla sobre a escolha de candidatos, restando assim consignado. Na sequência, foi deliberada sobre a possibilidade de convenção delegar à Comissão Provisória Municipal do PSDB a competência e os poderes para decidir sobre as coligações com outros partidos, bem como para o preenchimento de vagas remanescentes, indicação de novos candidatos ou exclusão de candidatos da lista aprovada em convenção, além de substituição dos candidatos constantes da mesma nominata, e esta proposição foi aprovada. Lembro que o eminente procurador há pouco disse que, se contido, evidentemente deveria ser chancelado. Como contém, e talvez por isso que eu brinquei na perspectiva, porque foi uma questão de exame, né, que talvez tenha passado desapercebido no caso. Eu cito, inclusive, depois, na sequência, a possibilidade, inclusive, desta inclusão um dia após, e escourado em decisões do próprio Tribunal Regional e do TSE, como consta do acordo. Portanto, a regularidade está preenchida, é uma questão de um documento público e notório, que bastava a consulta, desnecessária a juntada em razão disso pelo próprio candidato, razões pelas quais eu estou dando provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura de Alcindo da Costa Lima ao cargo de vereador. É como voto. Muito bem. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já manifestado na rede. Em não havendo, então vamos proclamar o resultado. Recurso 0600397/90 de Alvorada deram provimento unânime ao fim de deferir o registro da candidatura. Publicação do acórdão na sessão seguinte. Próximo destaque do Ministério Público é o recurso 0600083/44, oriundo de Novo Hamburgo, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e se trata de um recurso interposto pelo Progressistas de Novo Hamburgo, quanto à sentença que julgou procedente em relação a João Cariolato e improcedente os demais candidatos. Passo a palavra ao eminente Dr. José Plumes, pelo Ministério Público
Pública Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Renovando mais uma vez as saudações a vossas excelências. Nesse caso, trata-se de recurso interposto, como disse o presidente, pelo progressista de Novo Hamburgo. A decisão julgou parcialmente procedente a representação, julgou procedente em relação a João Ocir Cariolato e improcedente contra os demais representados por pesquisa, uma representação por pesquisa eleitoral irregular, proposta pelo recorrente. A representação foi julgada parcialmente procedente, também em relação ao João Ocir Cariolato, porque não foi aplicada a ele a multa prevista no artigo 17 da resolução 23.600 de 2019. O recurso, inclusive, insiste na aplicação da multa, no sentido de que essa é uma sanção que se trata de uma sanção de caráter pecuniário e não penal, como afirmado na sentença, e decorre a sua aplicação automaticamente do reconhecimento da divulgação da pesquisa sem registro, não dependendo, pois, do ajuizamento da ação penal. Então, me parece que aqui não há uma discussão sobre a existência ou não da pesquisa irregular e a sua divulgação, porque o que temos aqui é o recurso do representante. No que se refere aos demais representados, ele busca também que sejam condenados no mesmo sentido. Busca a aplicação da sanção pecuniária em relação ao João Cariolato e a aplicação de todas as sanções em relação aos demais. A condenação de todos os demais. Como dito, então, a sentença julgou a representação procedente em face de João Cariolato improcedente com relação aos demais representados, consistentes nos partidos da coligação à chapa majoritária e nos candidatos dela componentes, deixando de aplicar a sanção de multa. A Lei das Eleições, no seu artigo 33, caput, e parágrafo 3º, porque aqui importa, diz o seguinte: as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação as seguintes informações. Enfim, para o que interessa ao caso, parágrafo 3º, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata esse artigo sujeita os responsáveis à multa no valor de R$50 mil, de 50 mil a 100 mil FIR. E o parágrafo 4º, a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil FIR. A resolução TSE 23.600 de 2019 estabeleceu no seu artigo 17 que a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do artigo 2º desta resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205 a R$ 106.410, reportando-se na sequência expressamente ao artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.504. Resta claro, então, no entender do Ministério Público Eleitoral, que a sanção de que trata o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei das Eleições é uma sanção de caráter cível e pecuniário, diferindo claramente da sanção prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo, esta sim de caráter penal, sendo inclusive cumulada com pena privativa de liberdade. Ademais, as próprias hipóteses de incidência evidenciam a diferença das condutas, sendo aquela que atrai a sanção civil a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações necessárias, e aquela que atrai a sanção penal a de divulgação de pesquisa fraudulenta. Portanto, ao contrário do que constou da sentença, a divulgação de pesquisa eleitoral sem o registro das informações a que se refere o caput do artigo 33 da Lei das Eleições sujeita os responsáveis à multa prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo, a qual independe de ação penal para ser aplicada. Portanto, o que tem que se verificar no caso é quem foram os responsáveis pela divulgação para que haja a aplicação dessas sanções. E também se o caso é efetivamente divulgação de pesquisa eleitoral sem registro. Quanto ao caráter de pesquisa eleitoral, o representado João Cariolato, apesar de notificado, deixou de apresentar defesa, quedando-se revel quanto à matéria de fato, apontada na inicial. Os demais representados em sua contestação também não impugnam o fato de que se trata de pesquisa eleitoral, apenas alegando a ausência de responsabilidade pessoal pelo fato. Repetindo o que eu disse ao início, então, parece que não há discussão a respeito de haver, no caso, pesquisa eleitoral irregular. Portanto, seja pela revelia do representado João Cariolato, seja pela ausência de impugnação específica nas demais contestações, presume-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, na forma do artigo 341 do CPC.
Por outro lado, a própria captura de tela acostada aos autos, está no ID 7334283, folha 3, deixa claro que a postagem se trata de pesquisa do Instituto, referindo na sequência os nomes dos candidatos e respectivos partidos, acompanhados em ordem decrescente dos percentuais de intenção de voto, bem como após os percentuais de rejeição. Não obstante, como já referido, não tem havido impugnação quanto a isso. Portanto, cabível a aplicação da sanção do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504 aos responsáveis pela sua divulgação. E no que se refere à responsabilidade, a única divulgação de pesquisa trazida aos autos é aquela publicada no perfil atribuído a João Cariolato, que, como já se falou, é revel. No mais, não há referência e não há nenhuma prova de participação específica dos demais representados na aludida divulgação. Em se tratando de norma que impõe sanção, deve restar confirmada individualmente a responsabilidade de cada um dos representados na prática da conduta, por meio de atos próprios que indiquem a participação, não podendo esta ser deduzida ou inferida pelo suposto benefício que ofeririam com a divulgação. Portanto, não está comprovada, no caso, a responsabilidade dos partidos que compõem a coligação e dos candidatos que integram a chapa majoritária da eleição em Novo Hamburgo pela divulgação da pesquisa sem registro. E, nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral entende que a sentença recorrida deve ser reformada apenas em parte, a fim de que seja imposta a sanção prevista no parágrafo 3º do artigo 33 ao representado João Ossair Cariolato, mantida, no mais, a sentença de desprovimento da representação. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederam, e em especial ao doutor representante do Ministério Público, aqui eu vou divergir em parte do seu douto parecer. A questão é relativamente simples, e nós já julgamos em várias oportunidades, e eu vou ler a ementa, senhor presidente, que bem sintetiza a questão. Inconformidade que visa a condenação e aplicação de multa a todos os representados por divulgação de pesquisa irregular, visto que a sentença de primeiro grau foi procedente apenas com relação a um deles, e improcedente quanto aos demais, determinada na origem a exclusão da publicação, não aplicada a multa ao entendimento de que tal incidência dependeria do ajustamento de ação penal específica. Ato isolado do representado que realizou a publicação em seu perfil do Facebook, não havendo comprovação da participação das demais partes demandadas. Tratando de dispositivo que atribui penalidade ao infrator, é necessária a participação no fato, que no fato esteja cabalmente provado. Por esses motivos, senhor presidente, não é o caso dos autos, eu voto pelo improvimento do recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede. E não havendo, então podemos proclamar o resultado. Recurso 0600083/44, negar um provimento unânime, publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Colegas, nós concluímos agora todos os destaques, e eu consulto os colegas se alguém deseja destacar algum outro processo, senão passaremos a publicar apenas o resultado conforme o procedimento que já vemos adotando. Não havendo qualquer outro pedido de destaque, então vamos proclamar o resultado dos recursos remanescentes. Recurso... também, doutor Pumes, esses são proclamados assim porque o parecer do Ministério Público está em consonância com o voto do relator, e as decisões são unânimes. Quando há divergência, nós destacamos. Então, todas as decisões daqui para frente, elas são unânimes e na mesma linha do parecer do Ministério Público. Está de acordo? Bem, o recurso 0600102/10, negar um provimento unânime. Publicação na sessão de amanhã. Recurso 060014350, relatoria do desembargador Silvio Moraes, era um provimento unânime, a fim de deferir o registro da candidatura. Publicação no acórdão da sessão seguinte. O recurso anterior, que eu proclamei, o 0600102, da relatoria do desembargador Armindo da Roça.
esse que eu acabei de proclamar, o 060-0143, relatoria do desembargador Silvio Moraes. O próximo é o recurso 060-0039/21, relatoria do desembargador Silvio Moraes. Negaram provimento ao recurso unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-0165, relatoria do desembargador Miguel Ramos. Negaram provimento ao recurso unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0144, relatoria do desembargador Roberto Fraga. Negaram provimento ao recurso unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0100/09, relatoria do desembargador Roberto Fraga. Decisão unânime, pelo afastamento das preliminares e provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a representação, afastando a imposição da multa. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-0073/56, relatoria do desembargador Roberto Fraga. A unanimidade negaram provimento ao recurso. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0183/95, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. A unanimidade negaram provimento ao recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-0524/60, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. A unanimidade negaram provimento. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060-0385, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. A unanimidade não conheceram do recurso. Publicação na próxima sessão. Recurso 060-0025/25, relatoria do desembargador Thompson Flores. Se trata de embargos declaratórios e que foram rejeitados à unanimidade. Publicação na próxima sessão. E, por fim, o recurso 060-0205/64, relatoria também do desembargador Thompson Flores, Considência de Campo Bom, negaram provimento ao recurso unânime, por publicação do acórdão na sessão seguinte. Vamos publicar os julgamentos de ontem. Recurso 060-0023/59, relatoria do desembargador Silvio. Recurso 060-0054/79, desembargador Silvio Moraes. Recurso 060-0042/71, relatoria do desembargador Silvio. Recurso 060-0027/98, relatoria do desembargador Silvio. Recurso 060-0134/34, relatoria do desembargador Miguel. Recurso 060-0338/35, relatoria do desembargador Miguel. Recurso 060-0043/61, relatoria do desembargador Miguel. Recurso 060-0016/35, relatoria do desembargador Fraga. Recurso 060-0152/61, relatoria do desembargador de Effenteler. Recurso 060-0257/37, relatoria do desembargador de Effenteler. Recurso 060-0180/07, relatoria do desembargador de Effenteler. Recurso 060-0173/80, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 060-0129/36, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 060-00111/39, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 060-0102/37, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 060-0100/67, desembargador Thompson Flores.
Em curso 060-01-60/89, desembargador Thompson Flores. E, por fim, o 060-0233/27, desembargador Thompson Flores. A próxima sessão, colegas, será amanhã, quinta-feira, 22 de outubro, às 14 horas. Quer se manifestar? Uma pergunta, só uma questão. Desembargador Arminio, vou lhe dar o artigo, a fonte. O artigo do professor Sampaio Dória, publicado na revista Arquivos do Ministério da Justiça, volume 83, página 21 e seguintes. O título é Elegibilidade sobre registro. Elegibilidade sobre registro. É primoroso. Na biblioteca do tribunal tem essa publicação. Deve ter, com certeza. Tem. Muito obrigado. Presidente, perdoe. Então, nada mais havendo a realizar nessa sessão, agradeço a presença de todos, desejo a todos um bom trabalho, uma boa tarde a todos e a nossa assistência. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã, tudo de bom.